Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, espero que tenham tido um excelente final de semana ao lado da família de vocês, com muita saúde, com muita tranquilidade e vamos iniciar mais uma aulinha nossa. Terça-feira temos a entrega do trabalho, não esqueçam, hein? Dos tumores cerebrais e quarta-feira temos a nossa avaliação. Pessoal, uma dica muito importante que eu venho dar a vocês é a seguinte, toda vez que me for proposto uma atividade, toda vez que me for proposto uma tarefa, eu tenho que concluí-la, tá? Ou seja, eu vou iniciá-la, eu vou desenvolvê-la e eu vou concluí-la. Toda atividade que nós deixamos pelo caminho, nós quase terminamos, são atividades que fracassamos. Então, toda atividade que for proposta a vocês, como uma leitura dos artigos que eu deixo, como a visualização dos vídeos que eu deixo, como as tarefas que estão ali na plataforma, se você não concluí-las consecutivamente, você fracassou. Tá? E muitas vezes, gente, eu sei que é difícil, uma vez que a gente não está indo para a escola, uma vez em que a gente faz da nossa casa, né, o nosso local de estudo, de trabalho, eu sei o quanto isso é difícil, porque todos precisam colaborar conosco e nem sempre isso acontece, porque normalmente nós não moramos sozinhos. E aí a gente tem barulho de criança, a gente tem vizinho, a gente tem uma série de informações que pode nos atrapalhar, então a gente é bem complicado. Então a gente precisa ter essa determinação e esse foco. Outra coisa também, nós temos muitos fatores externos que podem nos tirar a atenção. Você tem ali no seu celular diversas redes sociais que podem te tirar a atenção. Você tem no computador, de repente você pode abrir o YouTube, escutar a sua música favorita quando lhe parece muito mais atraente do que ler o artigo que a professora deixou. Então, na verdade, a gente tem que tomar cuidado para não se sabotar. Até mesmo porque muitos de nós sofremos ali na infância, sofremos com crenças que foram limitantes, que foram impostas a nós, como, ai, essa menina, esse menino não presta atenção em nada, ai, fica sempre no mundo da lua, é muito distraído. E todos esses rótulos, eles machucam a criança, por mais que no primeiro momento possa parecer que não, e ela crescerá com essas crenças limitantes ao seu respeito, achando que não consegue prestar atenção quando precisa estudar, achando que não vai ter sucesso nas suas atividades. Então, como na infância a personalidade da gente é formada, nós temos que muitas vezes fazer um retrocesso no sentido de olhar para trás para poder nos entendermos nos dias de hoje. Então, isso daí vale a pena a gente de repente fazer essa leitura de como foi a nossa infância para que a gente consiga desvendar vários mistérios a respeito da gente mesmo. Então, isso é bem válido. Pessoal, uma dica aí de estudo para vocês. Toda vez que eu ensino alguém algo que eu aprendi, eu estou reforçando para mim que eu detenho daquele conhecimento. Ou seja, então você pega a sua mãe, o seu filho, o seu esposo, seu amigo, sua amiga, para ensinar aquele assunto que você aprendeu em sala de aula. Isso fará com que você internalize a ideia de que você assimilou aquele conteúdo como ninguém. Então é muito importante, né? Dar uma aulinha explicativa para o seu filho, para sua irmã, para o seu irmão, para sua esposa, para o seu esposo, que isso é um método super válido. Assim como também anotar aqueles conceitos mais importantes para vocês, tá, gente? Pessoal, essa daqui é algumas diquinhas, né, que eu gosto de dar. Pessoal, vamos falar sobre o traumatismo crânioencefálico. E o que é o traumatismo crânioencefálico? É uma lesão no crânio provocada por um trauma, tá? E esse trauma, ele pode provocar sangramentos e a formação de coágulos. Tá, gente? Então, assim, os sintomas dependem da força do trauma, da gravidade e principalmente na praticidade do seu atendimento.
Assim como em situações onde acontece uma parada cardiorrespiratória, um acidente vascular encefálico, que se faz extremamente importante a rapidez em que essa assistência é feita, aqui também. Por quê? Uma vez que eu tenho uma lesão crânioencefálica, o que vai acontecer com todos os órgãos da pessoa? Sofrerão comprometimento, já que é o cérebro que envia aos órgãos todos os estímulos para que eles funcionem. O cérebro, com uma lesão mais grave, consecutivamente, ele não terá condições de fazer com que hajam reações necessárias entre os neurônios para, por exemplo, mandar estímulos para que hajam as contrações cardíacas. Então, existem muitas complicações que podem decorrer de um traumatismo crânioencefálico. Em decorrência de um traumatismo crânioencefálico, de repente o paciente pode ter uma complicação cardíaca, se é o cérebro que envia todos os estímulos para que o coração e todos os outros órgãos funcionem. Uma vez que esse cérebro sofre uma lesão significativa, todos os outros órgãos também podem apresentar, tá? Então, nós temos que nos atentar também em relação à prontidão e à exatidão do atendimento, isso conta muito. As sequelas de um traumatismo crânioencefálico dependem dessa questão do atendimento e da gravidade desse trauma, tá? Existem traumas mais graves e menos graves, então tudo é uma coisa que precisa ser avaliada. E aqui, gente, é prioritário se realizar a escala de coma de Glasgow, tá? Pessoal, falando aqui em traumatismo crânioencefálico, vamos falar então sobre as incidências de acordo com as idades. Crianças, né? Normalmente as crianças até 5 anos. Infelizmente, essas crianças, elas sofrem muito, por quê? Porque criança é agitada, criança pula muito, criança brinca muito. Então, as crianças, normalmente, a literatura mostra que principalmente por atropelamento. Então, a criança, ela sai na rua, vem com aquela ansiedade, né, de brincar na rua, infelizmente acaba sendo atropelada e sofre um traumatismo crânioencefálico, né? Às vezes ela sofre até outros traumas, mas aqui em específico, ela sofre o traumatismo crânioencefálico, podendo trazer diversas complicações. Os adolescentes, eles também sofrem muito com traumatismo crânioencefálico, mas olhem só que estatística, né, que nos faz pensar. Principalmente quando são adolescentes que estão praticando algum esporte, como por exemplo, adolescentes que fazem de repente uma determinada luta, um determinado esporte que envolva velocidade, pode acontecer de ter um traumatismo crânioencefálico. Os adultos, principalmente acidentes automobilísticos, né, acidentes de moto também, tá? E no caso dos idosos, principalmente são as quedas em decorrência de problemas de fraqueza óssea, porque os ossos dos idosos, eles são mais porosos, né? Eles têm como se fossem furinhos que fazem com que esses ossos, eles fiquem mais frágeis e mais fáceis, mais propensos à queda. Outra coisa também que nós temos que nos atentar, os idosos, né, em consequência da própria idade, eles acabam tendo déficits visuais, então eles enxergam mal. Então, a probabilidade é que ocorra um acidente, escorregue e apresente aí o traumatismo crânioencefálico. Então, nós sempre ficamos de olho nos idosos aí para evitarmos a queda, tá? Então, vamos falar aí sobre os principais sintomas: desmaio e perda da memória. Por que isso acontece, gente? O desmaio, né, ele é, na verdade, uma situação que vai ocorrer a esse paciente quando ele sofrer um traumatismo crânioencefálico, porque vai haver o quê? Um déficit de oxigenação cerebral. Então, esse paciente vai desmaiar e perda da memória, justamente pelo impacto da lesão. Dificuldade para enxergar ou perda da visão. Afinal de contas, é o cérebro que coordena a questão sensorial. Então, esse paciente vai apresentar confusão e fala alterada, perda de equilíbrio, vômitos, sangramentos graves na cabeça ou rosto, sonolência excessiva, hematomas, alterações na pupila e perdas de sensibilidade em alguma parte do corpo, justamente por conta dessa lesão. Então, essa lesão muitas vezes ela é focal
ou ela é total, tá? Essa lesão, quando ela é focal, ela atinge apenas uma parte do cérebro, tendo uma possibilidade de recuperação maior. E quando ela é total, ela atinge de modo geral e traz um comprometimento maior, viu, gente? Então, nós temos que nos atentar aí quanto à questão da localização em que houve este trauma.